Bom dia. Vamos então começar com algumas palavras iniciais. Antes de mais, agradecer a presença aqui de algum público. Não é fácil estarmos aqui a esta hora, às 9h30. Agradeço de facto terem feito esse esforço. Esta sessão é uma sessão baseada no projeto OIOL, que é um projeto do FCT que está a finalizar. Enfim, a maior parte dos softwares aqui apresentados derivam desse projeto, mas também nova investigação que está a ocorrer, nomeadamente esta apresentação inicial, que vai ser apresentada pela Inês, que é desenvolvida no âmbito do Observatório das Desigualdades. Aliás, vou fundar aqui uma consideração em torno também deste projeto. Foi um projeto que, basicamente, que ocorreu uma articulação entre o IFE, o SES e o IDEF, e de certa maneira foi professor de uma dinâmica muito interessante, virtuosa, até agora, entre estes centros, que levou à constituição do Colabor, também que é um laboratório colaborativo na área do emprego, trabalho e previdência e proteção social, formado pelo Dr. António Silva, e que, no fundo, estes projetos SAP, digo estes, são dois. Há um que um projeto irmão, o Rodrigo, vai apresentar mais tarde, que é formado neste caso por mulheres, nós também da universidade, que é o artigo 63, e portanto estes dois projetos são projetos muito importantes para consolidar essa dinâmica entre esses três centros e para construir um laboratório colaborativo. Portanto, aconteceu ao longo destes 3 anos, mas também muito interessante, o laboratório neste momento tem uma dinâmica própria, também fica por outro lado, esta aplicação do observatório das desigualdades, neste momento também Fernando, e que já tem passado várias gerações de investigadores no observatório, uma mini escola de também especialização científica, digamos assim, na área das desigualdades. Neste momento, as investigadoras contratadas, como a Inês, que está aqui presente, Tavares e a nossa secretária de apresentação. A apresentação, enfim, já não tem idade de contar, já não, o programa está mal aí um lado, não sei se tem que fazer esta comunicação qualquer, mas desculpa com participações. Ela vai apresentar um trabalho em curso, portanto não corresponde bem à parte inicial, mas que tem a ver com análise da prosperidade dos jovens, e que fazer uma análise comparativa com a Europa, uma análise da exploratória entre muitos indicadores, uma potencial de experiência e passava para a palavra.
Não sei se já me ouvem melhor, se estavam a ouvir mal. Ok. Em vermelho temos, à semelhança do que vai acontecer em quadros seguintes, a média da União Europeia e a azul a média para Portugal. As cores mais claras respeitam aos 15, 24 anos, as mais fortes aos 25, 29 anos e o tracejado corresponde ao desemprego total. É de notar que o grupo dos 15, 24 anos apresenta sempre uma taxa mais elevada de desemprego, comparativamente tanto com os jovens dos 25 aos 29 anos, como, claro, com o total do desemprego. Tanto em Portugal como na média da União Europeia, o aumento das taxas de desemprego foi relativamente constante até 2013 e desde esse ano que a taxa de desemprego jovem em Portugal tem vindo a diminuir consistentemente, tendo aumentado apenas no último ano em análise, 2020, correspondente também ao ano do início da pandemia. Quando se comparam as taxas de desemprego jovem com a taxa de desemprego total, é notório que o desemprego jovem é sempre superior, tendência ainda mais vincada num grupo etário dos 15 aos 24 anos. Aqui temos a evolução da taxa de subutilização da força de trabalho jovem e da taxa de desemprego jovem, ambas para indivíduos dos 15 aos 24 anos em Portugal. A taxa de subutilização da força de trabalho é um indicador estatístico através do qual é possível aprofundar a análise do desemprego, uma vez que o alarga a outras situações próximas deste fenómeno. A taxa de subutilização da força do trabalho jovem aumentou entre 2011 e 2013, ano a partir do qual começou a diminuir consecutivamente até 2019, tendo aumentado de 19 para 20, seguindo, portanto, uma tendência semelhante à do desemprego jovem. Em 2020, a taxa de desemprego jovem em Portugal situava-se nos 22,6% e a taxa de subutilização da força do trabalho jovem, portanto para o mesmo ano e para o mesmo escalão etário, corresponde a 39,2%, portanto mais cerca de 16,6 pontos percentuais, uma diferença ainda significativa. Neste slide apresenta-se a evolução da percentagem dos jovens entre os 15 e os 24 anos que não estão nem empregados na educação e formação, portanto comumente chamados de NEF, em Portugal e na média da União Europeia entre 2006 e 2020 e também desagregados por sexo. Como anteriormente, o vermelho corresponde à média europeia, o azul a Portugal, o traço contínuo aos homens e o tracejado às mulheres. Em 2006, a disparidade consoante o sexo na percentagem de NEFs era evidente, com as mulheres a terem mais 1,5 pontos percentuais em Portugal e mais 2,1 pontos percentuais na média da União Europeia. Porém, essa diferença, como se pode ver, foi-se esbatendo em ambos os casos ao longo dos anos. E, chegados a 2020, as mulheres apresentam mais 0,1 pontos percentuais que os homens na União Europeia e em Portugal são inclusive os homens que têm a maior percentagem, com mais 0,5 pontos percentuais que as mulheres, o que demonstra, de certa forma, uma atenuação destas desigualdades, também devido a uma presença significativa das mulheres no sistema escolar. E ainda assim é de notar que de 2019 para 2020, mais uma vez, aumenta também a percentagem de NEFs em qualquer uma das categorias. Aqui temos a evolução de jovens a trabalhar a tempo parcial e a tempo parcial involuntário. Entre 2006 e 2020, o peso do trabalho de part-time em Portugal subiu cerca de 11 pontos percentuais e na média europeia aumentou cerca de 5 pontos percentuais. Na média europeia, comparativamente com Portugal, existem mais jovens a trabalhar a part-time, como podemos verificar. No entanto, quando se analisa o trabalho em part-time involuntário, ou seja, os jovens que estão a trabalhar em tempo parcial por falta de alternativas, o valor português é já bastante elevado à média europeia. Este gráfico é semelhante ao anterior, mas agora relativamente ao trabalho temporário. Em 2020, existiam cerca de 54% dos jovens portugueses com contratos temporários e este valor na média europeia é cerca de 43%. Sendo que 66%, portanto 2/3, dos jovens portugueses com contratos temporários de trabalho declarou que estava nesta situação por não ter encontrado um trabalho permanente. Ou seja, trata-se de trabalho temporário involuntário. No contexto europeu, este número é muito mais reduzido, é cerca de 29%, portanto, pouco menos de 1/3.
Esta figura permite observar a relação entre o trabalho temporário involuntário, isto é, os jovens têm um trabalho temporário, mas preferiam ter um contrato sem termo no eixo X, e o trabalho a tempo parcial involuntário, ou seja, os jovens que trabalham a tempo parcial, mas preferiam não estar nessa circunstância, no eixo Y. Nós fizemos para os anos 2010, 2015 e 2020. O ano de 2015 parece ser o que tem valores superiores ao nível, sobretudo, do trabalho a tempo parcial involuntário, mas também do trabalho temporário involuntário. Se nos focarmos em 2020, portanto, a figura da direita, é de notar que, tendencialmente, quando um país tem mais de 50% num dos indicadores, costuma ter também mais de 50% no outro indicador. Sendo que, em 2020, Portugal é o 5º país com maiores níveis de trabalho temporário involuntário e o 7º com mais jovens a trabalhar em part-time por falta de alternativas. Em 2020 existe, de um modo geral, 3 grupos de países a assinalar. Um primeiro é constituído principalmente por países da Europa Central e por países bálticos, com proporções de jovens em trabalho temporário e a tempo parcial involuntários bastante reduzidos e inferiores à média da União Europeia. Portanto, situam-se sobretudo aqui, temos aqui a média, como podem ver. Um segundo grupo, marcado por valores intermédios para ambos um dos indicadores, onde se incluem a Polónia, Bélgica, República Checa e Luxemburgo, com valores inferiores no indicador do trabalho de tempo parcial, mas superiores à média da União Europeia no que diz respeito à proporção de jovens em contratos temporários, e a Finlândia, a Hungria e a Suécia, que têm valores superiores à média europeia em ambos os indicadores, porém estão bastante próximos destas. E, por fim, um terceiro grupo, aqui mais afastado, correspondente aos países da Europa do Sul, Portugal, Grécia, Espanha e Itália, e também a França, Croácia e Chipre, com valores bastante superiores à média da União Europeia e com pelo menos um dos indicadores com uma proporção de jovens acima de 50%. Aqui temos uma análise de clusters que elaborámos, que ainda é muito inicial, mas que achámos que faria sentido apresentar já convosco. Foram usados um conjunto de indicadores de desemprego e precariedade jovem que eu vos mostrarei seguidamente, e nos quais se evidenciaram 3 grupos de países principais. Os países a azul, que são os países com menores níveis de desemprego e precariedade laboral jovem, os países a laranja, que são países com níveis intermédios, e os países a amarelo, que são os países com os maiores níveis de desemprego e precariedade de jovens. Percebe-se que existe alteração nas reconfigurações dos países nos 3 anos em análise. De 2010 para 2015, essas alterações não foram assim tanto significativas, alterando a Suécia, que fez, curiosamente, com que cada um dos países do norte da Europa ficasse em clusters diferentes, e alterou também a Bélgica. De 2015 para 2021 é que surgiram maiores alterações. E, portanto, em 2020 temos a criação de um bloco de países centrais e de países do Báltico, com menores níveis de desemprego e precariedade. Temos um segundo bloco de países, sobretudo nórdicos e de leste, com níveis intermédios de desemprego e precariedade. E um terceiro bloco de países da Europa do Sul, cada vez mais vincados, com maiores níveis de desemprego e precariedade. De dizer que alguns destes países da Europa do Sul melhoraram os seus indicadores, todos os indicadores analisados melhoraram, se compararmos 2015 com 2020, como é o caso português, ainda assim continuam neste grupo de países com níveis mais elevados de desemprego e precariedade. Os dados que aparecem aqui são relativos a 2020, e estes foram os indicadores que usámos, estes e o próximo slide que vos mostrarei. Dizer que para todos os indicadores utilizámos o escalão etário 15-24 anos e 25-29 anos, exceto no trabalho temporário involuntário, em que usámos o 15-24, mas usámos o 25-34 anos, em vez do 25-29, e utilizámos sempre para o total de indivíduos, para homens e para mulheres, utilizando os dados, claro, correspondentes ao ano em análise. E, portanto, os indicadores que temos aqui são os NEV, os part-time involuntários, e aqui temos o
trabalho temporário involuntário e desemprego. Existe uma hierarquização muito óbvia nos clusters, tendo o grupo azul sempre valores mais reduzidos em qualquer um dos indicadores, o grupo laranja sempre valores intermédios e o grupo amarelo tem sempre os valores mais elevados. O que demonstra também como estes grupos de países não são consequências de algumas oscilações consoante um ou outro indicador, mas sim são um espelho de resultados constantes em todos os indicadores utilizados. E ficaria por aqui. Acho que, na verdade, estes indicadores que vos apresentámos têm análises mais longas a fazer, que não temos tempo, dadas as limitações do painel, mas que certamente poderemos aprofundar na discussão. Obrigada. Obrigado, Inês. Vamos então passar para o Rodrigo, que vai apresentar uma análise centrada em dados qualitativos e, portanto, que resultaram de um trabalho de campo realizado no ano transato, um trabalho de campo partilhado por estes dois projetos e que, no fundo, onde nós entrevistámos 153 trabalhadores e que resultou numa publicação que vai ser apresentada esta tarde, intitulada O Trabalho Aqui e Agora, e portanto aqui o foco é em torno das questões também da representação em torno da proteção social, e passo a palavra ao Rodrigo. Muito obrigado, Renato. Primeiramente, eu queria agradecer ao Jorge e ao Renato e aos colegas que estão apresentando aqui no painel pelo convite de apresentar o trabalho hoje e também por todos vocês que estão presentes aqui nesse horário pela manhã. Além disso, é a minha segunda participação no evento da economia política, né? O primeiro foi ano passado online, então esse ano também tem esse motivo comemorativo de ser um primeiro evento presencial. Esse trabalho, que é fruto de um trabalho realizado por 4 investigadores, né? A Isabel Roque, que infelizmente não pôde estar presente hoje, por mim, pelo Renato e pelo Jorge, desenvolvido desde antes da pandemia, e a pandemia, como afetou várias investigações, também afetou a nossa, nós tivemos que fazer um redesenho do nosso trabalho, e se enquadra em 2 projetos, como o Renato falou logo no início de abertura do painel, que é o Employ All e o Art 63, são projetos irmãos, e que foram desenvolvidos em alguns aspectos em atividades em comum, como é o caso do estudo qualitativo, né? Dito isso, ambos os projetos, mas principalmente o Art 63, tem como um enquadramento inicial a ideia de que a crise financeira de 2008, né, e as medidas que foram adotadas em Portugal de estímulos ao emprego, embora tenham trazido também um aumento, né, uma melhoria, na verdade, uma redução da taxa de desemprego, também contribuiu direto ou indiretamente para o que se chama de uma normalização do estado de exceção financeira, né, em Portugal, e um conjunto de atitudes também de legitimação de algumas práticas de emprego precário em diferentes setores em Portugal. Nesse sentido, apesar da recuperação vivida no país até pouco antes da pandemia, a ideia foi justamente a de perceber que havia ali uma certa fragilidade em vários tipos de vínculos laborais, né? E nós queríamos estudar exatamente como que os indivíduos experimentam e vivenciam isso propriamente no âmbito do seu nível da vida mais pessoal, né? E o que é que eles tinham a dizer sobre isso? Sabíamos ali, em 2019, que 1/5 dos trabalhadores viviam com contrato temporário, né? E que a difusão do padrão flexível, naturalmente não só em Portugal, produziu, além do aumento do desemprego, mau emprego, né? Isso existe uma literatura ampla a nível internacional, não só sobre a Europa, mas também sobre a América Latina, que chama atenção para as consequências a nível existencial desses tipos de vidas produzidas com constante instabilidade e insegurança, e em virtude justamente da eclosão da crise pandêmica em 2019, que revelou e agudizou situações de precariedade laboral, nós queríamos entender exatamente como que esse novo quadro estava a afetar justamente esses percursos que já viviam de maneira extremamente instável no mercado de trabalho, com consequências para outras esferas de suas vidas. O efeito pandêmico conduziu à declaração do estado de emergência e ao confinamento, e incutiu graves transtornos no mercado de trabalho, como sabemos,
e afetou diretamente aqueles que eram os mais vulneráveis, né? O que o Renato e o Jorge chamaram também, inclusive num outro texto publicado em 2020, dos desempregados imediatos, no caso de Portugal. Esse cenário de exclusão do mercado de trabalho e risco de pobreza extrema devido à perda de rendimento, naturalmente, vários caíram no desemprego ou viveram outras formas de agravamento da precariedade, continuando se expondo ao risco, por exemplo, da contaminação do vírus. Né? Em várias situações de entrevistas, indivíduos disseram que, embora se preocupassem com a contaminação naquela altura em que ainda não tínhamos quase nenhuma informação sobre o que estava a ocorrer, eles diziam, ok, tenho muito receio disso, mas eu não posso deixar de trabalhar. Na crise financeira, o desemprego aumentou continuamente, sem variação significativa do peso dos contratos a termos, mas na crise pandêmica este peso caiu de forma acentuada, afetando de forma desproporcional os trabalhadores com vínculos precários, com layoff, ou seja, os mais expostos e vulneráveis. Né? No âmbito da investigação mais ampla, esse trabalho aqui, que estou a apresentar agora, ele, na verdade, apresenta resultados de uma única dimensão, digamos assim, do que foi explorado. Existem diversas outras que vão ser discutidas hoje, justamente na apresentação do livro pelo professor José Reis. O foco aqui, principalmente, será apresentar mais ou menos como que nós criamos uma tipologia dos percursos de participação no mercado de trabalho com foco na dimensão de como esses indivíduos vivenciam as experiências de desproteção. Né? Naturalmente, levam em consideração algumas dimensões, como a condição social, econômica e existencial, de um conjunto de indivíduos em situação de estabilidade contratual. Pronto, a metodologia do trabalho. Foram 53 trabalhadores entrevistados, o que não quer dizer que foram apenas 53 entrevistas, o que já seria um número significativo, porque eram entrevistas muito extensas. Mas, para além dos 53 indivíduos entrevistados, dos quais 28 eram mulheres e 25 homens de diferentes nacionalidades, a maior parte portugueses, também foi feito durante a pandemia, justamente por uma adaptação metodológica diante da situação que vivíamos, um painel de acompanhamento e foram acompanhados 14 indivíduos. Alguns deles, a grande maioria deles, já tinham sido entrevistados anteriormente no âmbito do registro anterior da pesquisa. Nós readaptamos o nosso roteiro com novas questões face à situação pandêmica e acompanhamos esses casos, e outros casos foram, na verdade, surgindo de acordo com indicações, né? A amostragem de bola de neve, os indivíduos iam se identificando, iam contando, olha, eu tenho um amigo que está passando por determinada situação, talvez seja interessante vocês ouvirem o que ele tem a dizer. Então, nós contatávamos e fazíamos esse acompanhamento. Esse acompanhamento foi possível desenvolver a partir dele 9 retratos sociológicos em profundidades. Alguns deles estão presentes justamente no livro, trabalho aqui agora. E as entrevistas ocorreram de diferentes modos. Todo o material foi objeto de um tratamento de análise de conteúdo via o MaxQDA, que permitiu mapear os percursos e também construir uma tipologia desses percursos, além de identificar, por exemplo, percepções e representações face a um conjunto de instituições da sociedade portuguesa, desde a segurança social, mas também o mercado de trabalho, serviços públicos e privados, etc. A tipologia, o que nós basicamente fizemos foi, a partir das entrevistas, construir um modelo para a identificação de tipos ideais de percursos de participação entre trabalhadores precários. Essa tipologia levou em consideração 2 eixos, basicamente o eixo da rotatividade entre empregos, em que medida era mais intensa ou não a rotatividade entre empregos, ou seja, a intermitência laboral vivida ao longo da vida desses trabalhadores, e, por outro lado, que tipos de contratações eles tiveram acesso. Por exemplo, há indivíduos mais jovens, por exemplo, que nunca viveram, como a Inês chamou bem no outro trabalho, nenhum tipo de situação de vínculo laboral com algum nível de segurança. Viviam sempre ou na informalidade ou em formas atípicas de contratação. Já indivíduos mais velhos, com trajetórias laborais mais longas, muitas vezes essa trajetória mais longa não era uma trajetória necessariamente mais coesa. Ao contrário, às vezes era extremamente fragmentada e ali identificávamos 17 tipos de atividades completamente diferentes entre si, desde de ser operário fabril a trabalhar na Uber atualmente. Então você encontra nesse intervalo entre um e outro uma série de experiências diversificadas e complexas, na verdade, que faz com que esse indivíduo não tenha necessariamente clara uma identidade profissional enquanto um trabalhador de um determinado setor. Pronto. A partir desse desenho, também encontramos alguns quadros que chamamos de quadros de desproteção social, que tem a ver justamente com a emergência de novas formas de trabalho que alteraram profundamente essas trajetórias, principalmente agora durante a pandemia, que foi o foco do trabalho, e a maior ou menor rotatividade entre empregos e fragilidade dos vínculos contratuais produziram, na verdade, formas diversificadas de desproteção social. O que é interessante aqui é olhar para esse universo dos trabalhadores precários não como um universo homogêneo.
E, na verdade, é sua heterogeneidade que complexifica sua compreensão, inclusive o combate à própria precariedade, e a maneira como as situações de desproteções são vividas igualmente são heterogêneas. A narrativa dos trabalhadores sobre si próprios e sobre a sua condição perante o sistema de segurança social colocaram em evidência tipos distintos de relacionamento com esse sistema. Isso aqui é um ponto curioso, porque nas entrevistas nós pedíamos para eles muitas vezes avaliarem como que eles percebiam o seu histórico de contribuições, por exemplo, para a segurança social. Há aqui alguns casos de trabalhadores imigrantes, então alguns deles tinham um percurso laboral no seu país de origem já extenso, mas a gente levou em consideração basicamente as situações em que se referiam à segurança social portuguesa. Então, claro, também estudamos como era a vida dessas pessoas nos seus países de origem, mas o foco aqui foi realmente sobre a sua situação em Portugal. Então, aqui, eles te responderam espontaneamente, não necessariamente com esses termos, regular, intermitente, isso aqui já é uma categorização que nós fizemos, mas eles diziam, olha, eu contribuí a maior parte do meu percurso, praticamente todo o meu percurso, agora é que eu não estou contribuindo, porque, pronto, comecei a trabalhar de maneira informal, etc. Ou do tipo, contribuí a maioria das vezes, ou nunca contribuí, ou contribuí de maneira uma ou duas vezes num conjunto de vínculos laborais que computavam quase 16 trabalhos. Então ali ficou nesse nível de incipiente ou nula. A grande maioria dos casos justamente se enquadra como de contribuição intermitente. Isso é curioso porque quando nós olhamos para o fato de que quantos indivíduos desse... Aqui não tem nenhuma pretensão de inferência estatística, isso aqui é uma caracterização da nossa amostra. Então, quando nós olhamos exatamente para o perfil de contribuição intermitente, nós vemos ali que o número de indivíduos que já receberam algum tipo de apoio e que não receberam algum tipo de apoio é aquele onde tem uma barra mais equilibrada, digamos assim. Por quê? Justamente por conta da intermitência entre situações de emprego com enquadramento formal e também com acesso a situações de emprego sem qualquer enquadramento, fazia com que muitas vezes eles acionassem, por exemplo, subsídio de desemprego. Não necessariamente sempre eles estavam habilitados a receber, mas isso acontecia. Na parte mais inferior, na contribuição incipiente ou nula, já são os mais precários no mercado de trabalho e também são aqueles mais vulneráveis a nível de ter algum tipo de acesso a apoios da segurança social. Do painel de acompanhamento, aqui destaco para encerrar, três casos, na verdade. Um de trajetória descendente, um de que nós chamamos de trajetórias planas de desproteção, ou seja, uma trajetória de desproteção social que representa um tipo de experiência de reprodução social, e um de melhoria, talvez, da sua condição de desproteção, ou entrando num quadro de proteção. Aqui, um caso de um trabalhador que, quando foi entrevistado, estava a atuar como motorista da Uber e Glovo, oriundo de classe média da região de Lisboa, que viveu uma situação de abandono escolar no 7º ano, depois concluiu no 12º ano via o programa Novas Oportunidades, trabalha desde os 16 anos, primeiramente como mecânico, mas passou por situações como estafeta e motorista de administração comercial numa empresa de publicidade na Espanha e em Portugal. Despedido justamente dessa função após a crise de 2008, recebeu subsídio de desemprego durante 2 anos. Também foi pescador em regime de trabalho informal, começou a trabalhar na Uber e na Glovo em 2020, o que ele chama de uma escolha sem alternativas, é um falso trabalho independente, e ele destaca que começou a sobreviver com 370 euros justamente quando passou a situação de desemprego e de situação de precariedade maior, ou de vulnerabilidade mais extrema, e tornei motorista porque não havia trabalho, não havia oportunidades e era a única maneira de conseguir ganhar algum dinheiro. Com a pandemia, a atividade parou e de um momento para o outro fiquei desempregado. Antes da pandemia, eu faturava de 25 a 30 euros por dia, cerca de 600 euros por mês, agora nem isso. Um caso aqui de trajetória plana ou de reprodução constante, nascido na África, de uma família de classe média, e veio para Lisboa aos 3 anos de idade, viveu um abandono escolar no 8º ano e entrou no mercado de trabalho aos 15 anos de idade. Passou na situação de setores como do turismo como recepcionista, depois empregada de balcão, servente de mesa em bares e discotecas, limpeza de setores de hotelaria, entre outros. Promessas verbais de contrato de trabalho que nunca se concretizavam, né? É uma experiência muito comum entre os trabalhadores que nós entrevistamos. E em 2019 passou a atuar na condição de motorista de tuk-tuks no centro de Lisboa. É uma amostra, nós temos um estudo focado diretamente no setor dos tuk-tuks, porque é uma dinâmica muito particular, fizemos o acompanhamento nesse caso. Segundo, ela é um setor de fácil acesso ao mercado de trabalho e de rendimento fácil.
isso antes da pandemia, com a pandemia foi um setor extremamente afetado, né? Situações de informalidade constante, e foi dispensado durante o início da pandemia e não era elegível a nenhum tipo de apoio social. Estão todos atualmente a fugir do tuk-tuk, porque lá existe liberdade, não há horários, tem-se dinheiro no bolso todos os dias, conseguimos ganhar salários que jamais receberíamos em qualquer outro emprego na vida. Estas novas plataformas, como diz a minha avó, estão todas coladas com cuspo, com pouca legislação. Há dinheiro, mas não há controle. Eu não tinha contrato porque não tinha nem recibo verde. Não me sinto valorizada porque sinto que me rotularam através de currículos que não dizem nada sobre mim mesma. Eu nunca consegui planejar nada na minha vida. Essa frase final ela é importante justamente para a conclusão que eu vou chegar daqui a pouco, que tem a ver com o título do nosso trabalho, do nosso livro. Essa trajetória de ascendente, de uma recepcionista de Airbnb, agente de sala de espetáculos, 43 anos de idade. Resumindo o quadro, para não se estender muito mais, é uma pessoa que passou por diferentes setores de atividade e, quando entrevistado na situação de Airbnb, também era uma situação de escolha involuntária, na verdade, né? De trabalho involuntário. Raramente teve contrato, trabalhador independente em recibos verdes, com a pandemia entrou no regime do layoff do Airbnb. E, num trecho de entrevista, nos disse: com a queda do turismo, com o fim das viagens aéreas, perdemos praticamente todas as nossas receitas. Não há direito ao layoff, não temos direito a nenhum apoio do Estado. Neste momento, tenho basicamente 3 empregos, mas não sei viver de outra forma. Neste momento, é o único rendimento que tenho depois da Covid. Continuei em layoff, não sei quando vou deixar de ser part-time. Sou permanente, tenho um contrato, estou a receber cerca de 320 euros por mês. O que é curioso é que vários desses indivíduos que, quando foram entrevistados no primeiro momento e nunca tinham sido elegíveis para nenhum tipo de apoio, no contexto da pandemia, alguns deles tiveram apoio pela primeira vez com as medidas extraordinárias de apoio aos trabalhadores independentes. Várias formas de enfrentamento também mapeamos, eu vou deixar isso daqui para qualquer discussão por conta do tempo. E nas conclusões, por fim, o que é curioso aqui, o que eu quero chamar a atenção, é o fato justamente de que, como eu disse naquela citação daquela trabalhadora, embora a gente sempre se preocupe com situações do futuro do emprego, com as políticas, como elas vão impactar o mercado de trabalho e vão melhorar as situações de emprego para gerações futuras, na prática o que esses indivíduos sempre afirmam, a grande maioria deles, é que eles não conseguem planear o futuro e que, na verdade, eles tentam, na verdade, resolver sua situação na situação presente, ou seja, existe ali uma limitação estruturalmente imposta de condicionamento da sua capacidade de projetos de vida, né? Que tem impacto, obviamente, na dimensão simbólica e existencial, e que, na verdade, nesse trabalho nós olhamos para uma situação desses indivíduos mais de maneira sincrônica, levando em consideração o passado incorporado, né? À tarde vai ser feita a apresentação do livro, dirigido pelo Renato, com a autoria do Jorge, da Isabel e minha. Se vocês estiverem presentes, vamos poder discutir mais outros aspectos que foram tratados no livro. Obrigado. É uma evolução. Exato. Trabalho para além. Bom, depois as pessoas passaram ao território, também é uma atividade declarada no Espanhol, e portanto também faz unidade dos quatro do território. Foi um exercício bastante interessante de levantamento da pessoa, ao projeto, da zona académica do projeto, para fazer esta conclusão. Um exercício elaborado, Olá, bom dia a todos. Obrigado pela coragem de se levantarem cedinho para vir aqui assistir a este painel. Aqui a minha apresentação vai contar também um pouco da história deste processo que o Renato estava a partilhar convosco agora e que foi um processo interessante. Este estudo que nós vamos apresentar é eminentemente exploratório, mas principalmente para mim, da minha perspectiva, as nossas discussões foram o que enriqueceram mais, e eu tenho pena que vocês não possam assistir às discussões que a gente teve, principalmente
em alguns aspectos relacionados, por exemplo, com as dimensões, com os indicadores. Essa discussão, de facto, foi muito enriquecedora para a nossa reflexão. O que vocês vão ver aqui, no fundo, é o sumo, é o trabalho final, enquadrado aqui no Employal, e que tem um reflexo também numa produção científica. Há aí um artigo que está para sair na revista Portuguesa de Estudos Regionais. Então, assim, muito brevemente, aqui a estrutura da nossa apresentação, alguns pontos. Primeiro, essa apresentação sobre as opções, as nossas opções. Sobre vulnerabilidades, sobre a resiliência, sobre como é que nós víamos este problema. Depois, algo sobre a geografia deste fenómeno. Depois, nós tentámos criar algumas tipologias, vamos explicar como é que passamos por esse processo. E um ponto sobre a discussão dos impactos e para mostrar algum cruzamento do que nós tentámos fazer. E, finalmente, uma visão de síntese cruzando os impactos no emprego mais geral, mas com essa visão territorializada que nós estávamos a tentar dar desde o início. Então, aqui opções. Primeiro, esta ideia da vulnerabilidade, nós enquadramos também já com reflexo na literatura, nestas duas ideias. Que este aspecto, este fenómeno, estava muito associado à suscetibilidade e à exposição. E o que é que nós entendíamos como suscetibilidade e exposição? Nada de verdadeiramente original, mas vindo de referências da área, muitas vezes ligada até à gestão do risco, que tem a ver com a suscetibilidade das características estruturais que fragilizam um sistema diante de eventos adversos, ou seja, são muito mais aquelas características intrínsecas do próprio sistema, e depois a exposição. A exposição são os sistemas que têm também determinadas características, mas que os deixam desprotegidos face a riscos que são originados de fora. Ou seja, a suscetibilidade muito mais ligada a fraquezas internas específicas e a exposição ligada a fraquezas internas, mas que fragilizam o sistema face a eventos que podem acontecer de fora. E também cruzando com outra dimensão, que muitas vezes aparece misturada com estas duas como sendo uma terceira, às vezes aparece de forma autónoma, que é este conceito, muitas vezes criticado, de resiliência. Aqui nós entendemos que a resiliência deve ser vista de uma forma complexa e muito inspirada também nos conceitos da resiliência regional, dos estudos da geografia económica evolucionista e nesse tipo de correntes. Ou seja, não entender a resiliência só como um conceito de resistência, não é? Levar o tal choque, levar o murro e aguentar o murro. Não é só recuperar para o estado estacionário, para o equilíbrio anterior. É também a capacidade de reorientação, e muitas vezes essa reorientação tem a ver com esta dimensão de adaptabilidade, e depois também uma visão um bocadinho mais profunda sobre a própria renovação do sistema. Isto aqui tem a ver com uma transformação da própria estrutura económica. Para compreender a resiliência, normalmente há várias opções que a literatura nos sugere, muitas vezes pensa-se nas variações do PIB. Nós aqui também por facilidade, talvez, e por ser um bocado aqui o foco deste projeto do Employal, nós achámos que fazia sentido, até porque os indicadores e os dados que tínhamos acabam por ser um bocadinho mais precisos do que as estimativas que ainda não tinham saído. Na verdade, só agora é que saíram estimativas boas do PIB para medir estes efeitos que nós estávamos a medir nesta altura com o IFP. Então decidimos que iríamos fazer a variação do desemprego registado no IFP, porque tinha os lançamentos mensais que eram muito atualizados, e nós conseguimos fazer esse acompanhamento, digamos assim. Então, aqui estas tabelas que eu vos vou mostrar sintetizam muito dessa nossa discussão. A nossa discussão, durante largo tempo, foi perceber o que é que nós íamos meter em cada uma destas dimensões de suscetibilidade e de exposição. Não foi fácil, porque há vários aspectos que são a ter em conta. O primeiro é a própria decisão de definir que atributos é que devem cair, digamos assim, dentro de cada dimensão. E nós chegámos aqui a alguns tópicos que eram interessantes: a questão do rendimento, a questão
da desigualdade, a fragilidade do tecido empresarial, a precariedade laboral. Mas isso depois também cruza com outra componente, digamos assim, mais empírica, sobre a existência ou não de indicadores. E depois ainda cruzou depois numa outra fase que foi nós, através da nossa análise exploratória, percebermos que havia se calhar indicadores e atributos que não tinham assim tanta importância, porque não variavam nada, ou pelo menos nós não conseguíamos dar-lhes significado. Então, aqui para a suscetibilidade, nós definimos aqui o desemprego registado entre fevereiro de 2020, o desemprego registado em fevereiro de 2020. Fevereiro de 2020 tem aqui digamos assim, um momento importante para nós. Nós consideramos tipo o momento zero, porque é o momento onde ainda não havia pandemia, pelo menos decretada oficialmente em Portugal. Lembre-se que foi alguns já não me lembro, mas 8 de março, que foi aquela manifestação do dia 8 de março, e que depois, a partir daí, começou os efeitos a gerar, e depois a pandemia em Portugal passou nessa altura, foi declarada, e o primeiro confinamento. Então, o mês de março de 2020 já foi de confinamento, e por isso já não podia ser o nosso mês de base. Depois, rendimento bruto declarado, desigualdade de distribuição de rendimento, fragilidade do tecido empresarial, pessoal ao serviço nos estabelecimentos, a dividir pelo total de pessoal ao serviço. Aqui estamos a falar de uma categoria de pequenas empresas de 0 a 9 trabalhadores, e precariedade laboral tem a ver com trabalhadores por conta de outrem, com contrato de tempo certo, termo incerto, e outras situações nos estabelecimentos sobre todo o tipo de trabalho, ou seja, um indicador de precariedade, de contratos precários e outras formas atípicas de emprego. Em termos de exposição, nós tínhamos outros indicadores, até porque nesta altura começaram a surgir uma literatura nos estudos regionais e noutras áreas, onde se sugeria algumas coisas sobre isto, mas nós aqui das nossas explorações, dos nossos debates intensos, acabámos por chegar apenas a selecionar vários indicadores. Tínhamos estes 3: a dependência do turismo, a dependência de atividades exportadoras em refluxo e a dependência de atividades imobiliárias e de construção. Estes indicadores, já agora, digo-vos, utilizámos aqui um ano de base, que foi o ano de 2018. Era o ano mais recente que havia na altura, e nós aqui estávamos também preocupados com, digamos assim, condições estruturais. Espero que depois já consiga explicar para que é que isto servia. Então, estas condições estruturais, digamos assim, permitiram desenhar esta geografia das vulnerabilidades. Primeiro, se reparar nestes 2 mapas ligeiramente mais pequeninos, à esquerda, suscetibilidade e exposição, vemos a mancha, não é? Das zonas mais problemáticas de elevada suscetibilidade, aqui no sul e no norte, espalhados desta forma, e em termos de exposição vemos uma geografia também distinta. Esta figura maior, este mapa maior, mostra já aqui uma certa intensidade de uma combinação nesta matriz de exposição e suscetibilidade, e vemos que há alguns municípios que de facto têm situações mais vulneráveis. Pronto, isto era, digamos assim, um quadro estrutural em 2018. Em 2018 estávamos assim, antes da pandemia eclodir. O que nós agora queríamos fazer era, já agora continuo a seguir, era fazer também, com base nisto, um exercício estatístico, e também fizemos uma análise de clusters. Esta figura, no fundo, representa um bocadinho o dendrograma das situações tipo, que é como é que, no fundo, o conjunto de municípios portugueses se dividiu nos grupos de clusters que nós fomos vendo. E vimos que eles se dividiam principalmente pela desigualdade do desemprego e fragilidade do tecido empresarial, e depois iam se ramificando por este conjunto de variáveis que aqui estão. E nesta análise de clusters, o que deu, e depois nós organizamos desta maneira, foi clusters que se agrupam desta forma, relacionada com algumas características que nós identificamos com base nos atributos selecionados.
um grupo 1 de baixos rendimentos, o grupo 2 que é de menor desigualdade, o grupo 3, dependência das exportações, o grupo 4, dependência do turismo, grupo 5, dependente do setor imobiliário e da construção, e um grupo 6, um cluster caracterizado por fragilidades do tecido empresarial. Esta figura, no fundo, permite outra fotografia daquele mapa que nós já tínhamos visto no slide anterior, mas que era feito por outra abordagem, esta estatística baseada em análise de clusters, a outra mais intuitiva, baseada nos valores das variáveis originais e na sua interpretação. Entrando aqui, depois do que aconteceu em 2020, não é? Nós estávamos em 2018, tínhamos aquele mapa, tínhamos aquelas fragilidades no território, tínhamos aquelas vulnerabilidades, depois aconteceu a crise pandémica. Aqui só duas imagens rápidas para ilustrar, elas nem precisariam estar aqui, mas porque todos nós sabemos isto, mas a quebra intensa do PIB e também a quebra do emprego. São os resultados óbvios da pandemia, mas também uma recuperação relativamente rápida. Ou seja, há aqui umas oscilações intensas e que também permitem ou devem nos permitir refletir sobre alguns dos conceitos que estávamos a utilizar no início, nomeadamente resiliência. Aqui outra figura que também interessa sublinhar é a diversidade dos impactos em termos sectoriais. Houve setores que foram muito afetados e outros nem tanto pela crise pandémica. Por exemplo, quer dizer, isto todos nós sabemos à cabeça, porque temos estado aqui a falar bastante deste setor, mas o setor de atividade fundamental para o turismo, alojamento, restauração e similar, foi um dos domínios mais afetados. Depois algumas indústrias, os transportes, foram setores muito afetados. Finalmente, devido às especializações territoriais em diferentes setores e especializações, também há aqui algumas geografias diferentes em termos dos impactos do emprego. Sendo isso, já é conhecido, porque isto já tem sido discutido muitas vezes, mas o Algarve tornou-se um caso paradigmático desta incapacidade de responder à crise, mas Lisboa e Val do Tejo também tiveram aqui um número, principalmente em determinadas fases, que foi mediático e que foi muito discutido. Já muito próximo do final, este é o penúltimo slide. O que nós fizemos agora foi, no fundo, o que era o nosso objetivo: cruzar aquelas fragilidades pré-crise com estas capacidades de resposta. E aqui nós desenhamos 3 momentos para percebermos diferentes níveis de, se quiserem chamar assim, resiliência. Entre fevereiro e abril, no fundo, o primeiro grande choque. Fevereiro a junho, assim, uma coisa já intermédia, porque tem a ver com a abertura relativa depois do primeiro confinamento, e depois fevereiro a dezembro, para fecharmos o ano, para percebermos o que é que tinha acontecido. E o que nós percebemos aqui é que existem, no fundo, esta capacidade adaptativa, que nós vamos definir como resiliência, tem vários momentos. É um processo dinâmico. E houve clusters que foram relativamente capazes de resistir ao primeiro choque, aguentar o murro inicial, mas depois acabaram por ser muito frágeis em momentos posteriores. Em síntese, no final, o que a gente acaba por ver é que o grupo 1 de rendimentos, territórios com menos rendimentos baixos, e isto tem muito a ver com a área metropolitana de Lisboa e o cluster de dependência do turismo, são os que terminam o ano numa situação mais negativa, digamos assim, considerando que houve este processo de adaptação de 7, 8 meses à pandemia. Quando terminámos 2022, o desemprego nestes dois tipos de territórios estava bastante elevado. Conclusão, 5 itens rápidos. Esta questão esta perspectiva das vulnerabilidades compreendidas como uma combinação de 2 aspectos que nós achamos interessantes, suscetibilidade e exposição, que podem combinar outros indicadores. Nós tivemos as dificuldades que tivemos sempre
um trabalho empírico é sempre um trabalho empírico, mas acreditamos que há caminho para expandir isto. A noção de resiliência que foi mobilizada é relevante no sentido de nós percebermos, é claro que estas noções às vezes tornam-se modas e buzzwords e chavões, mas ela pode ser interessante se nós conseguirmos perceber que é um processo dinâmico, que há várias formas de responder. E essa característica dinâmica não é só voltar atrás, não é só voltar ao momento pré-choque, tem de haver também essa incorporação da mudança, da transformação. Isso é algo que é importante poder ver no futuro também, como é que os territórios se transformaram, se eles se adaptaram até do ponto de vista da especialização produtiva e do próprio emprego. O turismo é o setor que parece criar os territórios mais fragilizados, digamos assim. Os territórios que são muito especializados em turismo estiveram muito expostos à crise pandémica, mas também os territórios com rendimentos menos baixos, associados a municípios das áreas metropolitanas, são confrontados com outros tipos de estrangulamentos que até já foram levantados aqui noutras sessões e que também merecem reflexão sobre o que é que está a acontecer às nossas áreas metropolitanas, em particular a Lisboa. Finalmente, aqui esta ideia só para finalizar, é da recuperação da economia, que mesmo que ela aconteça rapidamente, nós primeiro também temos de resolver a crise pandémica, porque ainda estamos no meio da crise, nunca tivemos tantos casos, não é? Toda a gente sabe isso. O mês de janeiro foi em casos mais do que todo o ano de 2021, mas depois de resolvermos a crise pandémica, a crise económica ainda ficará por resolver, porque as fraquezas estruturais estavam lá antes e estarão lá a seguir. Antes de terminar, queria só agradecer ao Renato, ao João Ferrão e ao João Castro Caldas. De facto, foi fantástico trabalhar com eles e aprendi imenso. Muito obrigado. 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 O Jorge vai enfrentar um exercício, vai estar a sair também, vai ser muito do caso da Federação do Falador, das políticas de emprego, uma análise do exercício que não foi feito até agora, e acho que faz, entre outras coisas, uma sistematização das políticas de emprego. Há um período, praticamente, de democracia, tem como vários diferenciais, vai falando, uma utilizar o movimento, e pronto, passa a palavra. Ok, obrigado Renato. Bom dia a todos e a todas. Bom, o que eu vou aqui apresentar insere-se também no âmbito do projeto Employol, na frente específica das políticas. Eu vou tentar ser relativamente breve, no sentido de reservar algum tempo para depois podermos debater uma ou outra questão. Maximizar. Diz, desculpa. Pode maximizar. Aqui abaixo, para ficar. Ainda não estava? Pensei que já estava. Então. Ok, peço desculpa. Então estava a dizer, vou tentar ser relativamente breve para reservarmos algum tempo para debatermos uma ou outra questão que seja mais relevante ou mais pertinente. Bom, o sentido desta apresentação tem a ver com o facto de, numa altura em que nós estamos muito focados, muito concentrados nos impactos da pandemia sobre o mercado de trabalho e nas políticas de resposta, o impacto que elas poderão ou que têm sobre o Estado Social, nós pensamos que é pertinente e que faz muito sentido olhar para estes problemas em perspectiva, ou seja, numa lógica de tempo longo e, portanto, fazer aqui um exercício de reflexão temporalmente mais ampla,
que se debruça sobre a inter-relação entre as políticas de emprego e de proteção social em Portugal, desde o 25 de abril de 74 até ao momento atual pandémico, chamemos-lhe assim. Evidentemente que, ao longo de todo este período, houve outros momentos críticos que importa não esquecer, ao mesmo tempo que se foram deteriorando as condições de trabalho e de emprego e se foram revelando também várias fragilidades nas instituições e ganhou visibilidade, muita visibilidade mesmo, o caráter desigual e pouco eficaz dos mecanismos estruturais de proteção social. Nesse sentido, faz, pois, sentido discutir as principais linhas de orientação das políticas de emprego e de proteção nas últimas 5 décadas em Portugal. Todavia, sem esquecer todo este processo histórico, o foco é colocado em 2 momentos históricos recentes e críticos. A crise financeira de 2008 e a crise pandémica em curso. Uma breve referência aqui em termos de enquadramento. Nós pegamos no Carlo Polanyi, uma referência incontornável, que apesar de tudo num contexto diferente, alertava para a ferida mortal que ele chamava, ou como ele chamava, infligida pelas forças de mercado às instituições que enquadram a existência social. Ora bem, desemprego, precariedade, desproteção social têm justamente na sua gênese essa ferida nas instituições que regulam o mundo do trabalho e que permitem o acesso a direitos sociais e laborais e que visam garantir, obviamente, a integração e a coesão social. Em particular, a tese do duplo movimento de Polanyi enquadra, como é sabido, uma perspectiva crítica sobre o facto de os mercados se terem separado das instituições sociais e de se autonomizarem enquanto entidades supostamente autorreguladas. Neste processo há sempre nas economias capitalistas tensões e clivagens entre as políticas de laissez-faire e as políticas de regulação dos mercados e de proteção social. Portanto, desde então, o mundo do trabalho tem sido atravessado por várias transformações que desafiam claramente o estado de providência keynesiano. E existem várias abordagens, desde abordagens focadas na qualidade do emprego e nos novos riscos sociais, abordagens mais recentes focadas na ideia do investimento social, abordagens focadas nas políticas de trade-off, enfim, há aqui várias abordagens desde então. Obviamente que no caso português, o enquadramento institucional do mercado de trabalho e as políticas de emprego e de proteção são evidentemente marcadas também pela influência destes vários elementos que decorrem de várias influências teóricas diferenciadas. Do ponto de vista metodológico, a nossa abordagem é eminentemente qualitativa e, para compreendermos o sentido de todas as mudanças ocorridas, nós consideramos os diversos enquadramentos, quer macroeconómicos, quer institucionais, quer políticos. A grande hipótese de partida foi a de que, apesar de existirem mais continuidades do que propriamente grandes disrupções nesta evolução ao longo de quase 50 anos, a articulação ou a desarticulação entre ambas as políticas, emprego e proteção social, tem sido pontuada por 2 grandes movimentos. Um primeiro movimento no sentido do progresso social, como nós o designamos, que incorpora, em síntese, nas políticas valores progressistas, que valoriza a dignidade humana do trabalhador, ao mesmo tempo que se consideram fundamentais as potencialidades regulatórias do Estado. E depois um outro movimento, que nós chamamos no sentido do retrocesso social, que é em certo sentido contraposto ao primeiro e que transporta consigo uma matriz neoliberal. Obviamente que estes 2 movimentos não são necessariamente cronológicos e podem coexistir dentro dos mesmos ciclos políticos e mesmo até dentro das mesmas legislaturas. Eles têm sentidos distintos e os resultados de cada um deles também são distintos. O que, e aqui é que está o nosso grande ponto, ajuda a explicar, pelo menos em parte, as diferenças na gestão e no enfrentamento, quer da crise financeira, quer da crise pandémica. Os nossos resultados apontam num duplo sentido.
Vou começar aqui por uma panorâmica global dos resultados e depois vou desagregando nos slides seguintes. Começando pelos resultados globais. No tempo longo, o quadro evolutivo é, de facto, marcado mais por continuidades do que propriamente por grandes disrupções e caracteriza-se pela coexistência nos mesmos ciclos e até nas mesmas legislaturas, embora com algumas variações, já veremos, desses dois movimentos, o do progresso social e o do retrocesso social. No tempo curto, a resposta dada às duas crises, financeira e pandémica, foi diferente e os resultados também. Políticas muito diferentes produziram impactos sociais e sobre o mercado de trabalho claramente negativos durante a crise financeira e relativamente positivos, eu diria, na crise pandémica. Quanto mais distantes da matriz neoliberal e próximas, portanto, do primeiro movimento, mais justas e eficazes foram as respostas dadas. As políticas contam e o país respondeu melhor à crise pandémica do que à crise financeira. Vejamos agora alguns resultados desagregados. Foram identificadas 3 grandes fases nesta análise do período longo de quase 50 anos. Uma primeira fase, que vai desde o 25 de abril de 74, em alguns aspectos até um pouco antes, recuamos um pouco antes, e que vai até ao momento da adesão à então CEE, em 86, e que se caracteriza pela transição democrática e por políticas associadas a um movimento orientado no sentido do progresso social, o que implicou significativos avanços, quer nos direitos sociais, quer laborais. Sucede depois uma segunda fase, a segunda grande fase, já no quadro do processo de integração europeia, que vai, digamos assim, até à crise na zona euro, grosso modo até 2011. A integração europeia, obviamente, implicou uma nova realidade para a economia e para a sociedade portuguesas, com impactos ao nível da alteração da própria lógica das políticas de emprego e de proteção, e da sua racionalidade, eu diria. Trata-se de uma fase marcada por essa influência externa crescente, embora com oscilações e guinadas neoliberais, tendo em conta os ciclos políticos e económicos internos. E, finalmente, uma terceira grande fase, que foi aberta com os primeiros sinais da crise da zona euro, e que se estende, grosso modo, desde 2011 até à atualidade. Desde então, as políticas têm oscilado entre o retrocesso social associado ao período da Troika, a mitigação de efeitos e alguma recuperação no ciclo seguinte, uma recuperação inacabada, diria, e um momento de emergência relacionado com a eclosão da crise pandémica, ainda cheio ou pleno de incertezas. Façamos agora um balanço ainda mais fino por ciclos político-governativos. A primeira fase é atravessada por 2 ciclos governativos. Evidentemente que este exercício de repartição do tempo é sempre um exercício arriscado de fazer, mas ainda assim nós fizemos. Mas retomando, portanto, esta primeira grande fase é atravessada por 2 ciclos governativos. Um primeiro que vai de 74 a 80 e que nós chamamos de período de democracia e avanços, em que temos aqui um conjunto de medidas, de políticas de referência, nomeadamente a Constituição de 76, que implicou a assunção de uma maior responsabilização do Estado nestas matérias de proteção social, a universalização do ensino, o Serviço Nacional de Saúde. Há aqui também a primeira intervenção neste período do FMI, há a constituição do IFP em 79, enfim, um conjunto aqui um conjunto vasto de medidas que representam este tal avanço no sentido do progresso. E depois há um segundo ciclo governativo, de 80 a 85, que nós caracterizamos como sendo de alguns solavancos e recuos, apesar de ter havido também neste período alguns avanços. Houve uma certa travagem face ao período anterior, apesar, como eu estava a dizer, de ter havido também alguns avanços. Há aqui a unificação, isto é muito importante, do sistema da segurança social neste período. Começam a emergir as primeiras medidas que hoje chamamos de medidas ativas ou políticas ativas de emprego. Elas começam neste período com os programas ocupacionais. A segunda intervenção do FMI
situa-se temporalmente neste período, a situação social agrava-se muito, como é sabido. Há aqui a tendência para uma resposta claramente de natureza assistencialista, enfim. Segunda grande fase, que é atravessada por 4 ciclos governativos. Ser um bocadinho mais simples. É? Ok, eu acelero já um bocadinho. Deixar alguma margem para debate. Ok. A segunda grande fase é atravessada, então, por 4 grandes ciclos. Primeiro, que vai de 85 a 95, e nós designamos, basicamente, como seguiu uma lógica de aproximação à ideologia neoliberal e ao mercado. Houve aqui uma clara redefinição do papel do Estado, nomeadamente nas suas funções sociais. Houve aquele movimento que muitos se lembrarão das privatizações, um certo descomprometimento do Estado relativamente às suas funções sociais, definhamento das capacidades de resposta pública de qualidade, novamente a lógica do assistencialismo que regressou. Um segundo ciclo que nós chamamos de princípios ativos e de nova geração de políticas sociais e de emprego, que vai de 95 a 2002, para sintetizar um terceiro ciclo, 2002-2005, em que regressa um novo ímpeto, ou com um novo ímpeto, a ideologia do mercado, e finalmente um quarto ciclo que nós designamos de regresso das políticas públicas e chegada da grande recessão, sendo que aqui há uma questão muito interessante, há aqui 2 momentos distintos. Um primeiro, uma aposta nas políticas públicas, mas depois, com a chegada da grande recessão, houve aqui uma inversão da lógica das políticas. A terceira grande fase, atravessada por 3 ciclos governativos. O primeiro, 2011-2015, o período da crise da dívida soberana, da intervenção da Troika e do retrocesso social, já muito trabalhado. Um segundo ciclo governativo, que foi caracterizado pela procura de alternativas às políticas anteriores, por processos de mitigação e de reposições de direitos e de políticas, e finalmente o terceiro ciclo, que vai desde 2019 até à atualidade e que, enfim, é marcado pela crise pandémica e pelas respostas emergenciais. Uma conclusão muito breve e algumas pistas depois para o debate. Concluímos pela necessidade de corrigir algumas fraquezas estruturais nas políticas de emprego e de proteção e na sua articulação virtuosa, de modo a tornar os trabalhadores menos vulneráveis a uma próxima pandemia ou a qualquer outro choque com magnitude comparável. E deixo aqui, então, para concluir mesmo, algumas pistas e algumas interrogações. Sobre a articulação das políticas ditas passivas, eu não gosto do termo e prefiro políticas compensatórias, mas sobre esta articulação entre as políticas compensatórias e as políticas ativas. A questão é, o forte incremento das políticas ativas implica necessariamente a secundarização das políticas compensatórias? É possível combiná-las num mix virtuoso? E como? Na realidade, elas parecem complementar-se, mas num mix vicioso, que, entre outros resultados, produz, por exemplo, a desvalorização salarial, que alguns colegas falam. Como é que podemos ultrapassar este déficit? Por outro lado, é possível uma ativação realmente capacitante e integradora? Ou seja, existe uma boa ativação e uma má ativação, ou uma ativação má? O que é que distinguirá uma da outra? 2 exemplos breves. Cortar no subsídio de desemprego pode ser em si mesmo uma medida de ativação, neste caso má. Por outro lado, os trabalhadores têm de ser apoiados em momentos de transição, como o momento atual, ou em momentos de transições, é melhor falar no plural, e não apenas na componente prestacional, mas também na sua reinserção profissional. Neste caso, estaríamos perante uma ativação boa. Outra questão, deixo também para o debate, em torno das condicionalidades dos apoios. Há ou não há riscos de instrumentalização da condição de recursos? Que consequências é que podem surgir com o reforço desta via?
menos beneficiários de uma dada prestação, pode ou não pode significar mais estigmatização desses beneficiários? Por outro lado, e para concluir, algumas das medidas de apoio ao rendimento foram tomadas ad hoc no contexto de emergência, da pandemia, poderão ou não transformar-se em medidas estruturais para o futuro. E se constituírem enquanto medidas estruturais para o futuro, poderão ou não criar alguns desequilíbrios no sistema de segurança social, em particular no sistema previdencial, já consolidado, e esta questão é colocada bem para lá da questão tradicional da sustentabilidade financeira. Enfim, deixo aqui estas questões, entre muitas outras, que podem depois ajudar a alimentar o debate. Obrigado. Portanto, como vem, muito trabalhinho. Eu queria, antes dos comentários, agradecer as várias intervenções e partilhar o gosto que foi e tem sido trabalhar com estas pessoas que aqui estão e, entre outras, de facto, esta constelação em torno do Empoiol é um processo muito interessante, congrega também várias gerações de investigadores, numa lógica também de partilha de experiências e de saberes, e que tem sido, de facto, extraordinário e que eu tenho sido também testemunho. Obrigado a todos. Comentários? João? Se calhar é melhor virem para aqui, sim. Obrigado. É sempre um prazer ver um conjunto de trabalhos que fazem parte de num projeto coletivo e que dialogam entre si e sobretudo, enfim, focados num aspectos que me parecem absolutamente fundamentais para compreender a economia política portuguesa. E, de alguma forma, a minha questão é geral e pode ser respondida neste quadro de diálogo e de tentar afinar os conceitos e os diagnósticos. E, no fundo, enfim, partindo da última intervenção, mas dialogando do Jorge, dialogando com as outras, tentar perceber que tipo de regime de economia política é que estamos em Portugal. Não é? E como é que isso se traduz e como é que esse regime evoluiu. Há um conceito que alguns de nós têm usado, que não é original, que é de um holandês, o Bastiaan van Apeldoorn, que é o conceito de embedded neoliberalism, neoliberalismo encostado, no fundo, que obviamente vem da tradição poloniana, e que no fundo remete para a ideia um bocadinho funcionalista, também era isso que eu gostaria também de ver com vocês, no fundo de um regime onde o movimento, digamos, de neoliberalização se torna dominante, mas apesar de tudo, não é? Existem, até por herança institucional dos períodos de maior avanço, mecanismos de proteção social perfurados, é certo. Acho que as vossas intervenções as iniciais, fazem um diagnóstico que nos ajuda a ver como isto é um queijo suíço, não é? E como, no fundo, temos aqui um sistema que muitas relações laborais escapam. Mas, no fundo, o que eu estava a dizer é que no fundo, estes mecanismos de proteção social, que são heranças, acabam por ter uma função de legitimação, de criar uma certa, alguns mecanismos de almofada social que, na realidade, paradoxalmente, ajudam a tornar viável, no fundo, a utopia liberal, não é? Que, no fundo, é sempre uma utopia, porque a desincrustação nunca acontece na prática, não é? No fundo, por isso é que eu também, enfim, e a intervenção de Jorge tem sempre essa preocupação de dizendo isto em última instância, supostamente autorregulado. E, portanto, era um bocadinho esta ideia de neoliberalismo encrustado, até que ponto é que vocês a podem ver e, de alguma forma, como é que avaliam este último período de 6 anos também, ou seja, no vosso projeto? Eu acho que isso é uma questão de economia política, quer dizer, no fundo, nós podíamos ver a solução governativa que emerge em 2015 como resultado, enfim, de um movimento de contra-proteção. Não é? De um contra-movimento de proteção, peço desculpa. De um contra-movimento de proteção. Mas que, por uma série de mecanismos institucionais, ou bloqueios institucionais, na realidade, e essa é uma questão, não rompe com este regime de neoliberalismo encostado. Era um bocadinho esta desculpa, não é uma pergunta, é mais uma daquelas intervenções sob a forma de pergunta. Com vontade de conversar com o
Não sei se há mais alguma questão, comentário. Não? Tá aí. Se calhar eu que devia estar a fazer isso. Tá aí. Obrigada pelas apresentações, muito interessante o trabalho, é de facto um trabalho gigantesco, é interessante ver uma equipa tão diversificada, mas chamo só a atenção para um slide que passou muito rápido, que foi as medidas de enfrentamento, tanto quando se estava a tentar identificar os perfis de resposta de casos, e eu só li, não sei, tive 2 segundos para ler, a parte das questões sociais, do trabalho colaborativo, da criação de, não é bem grupos de autoajuda, mas é uma coisa desse género, portanto, pessoas que estão na mesma situação, que se juntam e que partilham. E eu estou há 10 anos a trabalhar com a área de teatro social, teatro aplicado, teatro comunitário, e que é uma área muito, muito rica, que está a ter uma expansão gigante no mundo inteiro, antes da pandemia e depois da pandemia, portanto, pré-início da pandemia e estes 2 anos, e queria chamar a atenção para uma riqueza enorme de trabalho que tem sido feito e em que há ligações muito fortes, mesmo em termos conceptuais. Por exemplo, o Jacob Levin Moreno, que é o pai de todo um campo teórico vastíssimo, mesmo o Actor Network Theory pode estar relacionado com esse trabalho que é dos anos 20. Portanto, o que eu quero chamar a atenção é, quer do ponto de vista teórico, quer do ponto de vista de prática, temos uma riqueza gigante, mas depois falamos em transdisciplinaridade, mas não percebemos que no lado informal, que é o lado do teatro aplicado, então o que eu quero chamar a atenção é que nessa área do teatro aplicado está a ser feito um esforço titânico de ligar ao mundo académico, como? Fazendo um mestrado de teatro aplicado. Onde é que isso existe? Em Valência, que é, portanto, na Europa. Eu digo assim, como é que é possível? E há muitas pessoas como eu que vão navegando nos 2 mundos, mas o que eu sinto é que somos como se fosse estar a tentar ligar universos paralelos ou qualquer coisa assim, coisas que não se misturam, e então era mesmo esse comentário acho que este tempo que tivemos, eu acho que é muito interessante analisar coisas que já sabemos, mais ou menos, quer dizer, tentar justificar a perspectiva que sabemos, mas acho que também é muito interessante ver o que é que está a ser feito a nível social, a nível da sociedade, em termos globais, e que nos bate à porta. O Algarve é das áreas, se olharmos para o território português, o Algarve é das áreas com mais experiência de sucesso desses movimentos, quer em termos de contestação política, quer em termos de apoio às comunidades. Enfim, desculpa, não estou a falar demais. Obrigada. Obrigado. Então, só uma breve ronda, nós temos que acabar por volta das 11, eu acho que eu começava então pelo Jorge, invertia, enfim, se quiserem comentar ou não, portanto, mas, enfim, penso que o Jorge, as perguntas foram também um pouco direcionadas para a tua apresentação, portanto, invertíamos a ordem. Portanto, temos 5 minutos, um bocadinho mais. Eu sou breve. O comentário do João, que agradeço, que agradecemos, é interessante, mas ele varia muito longe, e vamos ter a oportunidade, certamente, depois de trocar impressões, mas é interessantíssimo. Eu diria apenas, sobre a segunda parte do teu comentário, como classificar este período de 6 anos. É um exercício complicado, mas também é um exercício interessantíssimo. Eu diria que sem batizar, sem atribuir um nome, diria que há aqui muita hibridez interessante de analisar, com movimentos contraditórios também dentro deste período de 6 anos, dando um exemplo muito prático, um movimento interessante, por exemplo, de combate aos falsos recibos verdes, com alguma eficácia, não tanto quanto eu pessoalmente desejaria, mas também houve movimentos inversos. Lá está esta hibridez que é interessantíssima de analisar e designá-la com um nome apropriado. Não arrisco para já fazê-lo. Obrigado, João. Obrigado.
Hugo. Eu queria também um comentário, uma resposta ao João. Não é bem uma resposta, mas é uma reflexão pessoal, que é sobre as tipologias de variedades do capitalismo, que eram, digamos assim, ideais típicos, nós conseguimos perceber determinadas dimensões, e se esta pandemia, esta crise, não reestrutura este pensamento e estas configurações institucionais. Em particular nesta dimensão que nós estamos aqui, da dimensão do emprego. E a questão é, estaremos todos a ficar mais uberizados? Vou trazer aqui um ponto particular e um reino que era protegido, relativamente protegido, que era o reino da investigação e do ensino superior. O caminho para a precarização foi muito grande nos últimos tempos. Em Portugal, até com a criação de percursos alternativos de investigação, em vez das pessoas se doutorarem e poderem entrar na carreira como investigador. Isso é algo que também merece discussão, porque o ensino superior e o papel da universidade também é um papel diferenciado, não só pela importância social que tem e pelo contributo à economia, mas também como exemplo para a própria transformação e para a transição. E a universidade tem dado este exemplo da precariedade no próprio emprego. Acaba por aqui. Um comentário breve sobre o comentário da senhora é que, pronto, não deu tempo de discutir as formas de enfrentamento, mas que, em geral, é justamente a ideia de que... sim. A ideia de que, durante a investigação, né, o painel de investigação durante a pandemia, nós conseguimos perceber na experiência prática dos atores, dos indivíduos, que o discurso, por exemplo, que legitima uma certa lógica de individualismo ou de noções como empresário de si próprio, de empreendedor individual, na verdade, facilmente é colocado abaixo pela maneira como os próprios trabalhadores estavam se articulando, digamos assim, face a algumas situações mais dramáticas. Por exemplo, quando alguns colegas eram imediatamente despedidos e que eles procuravam um com o outro ajuda mútua, ou, quando não abrangidos por apoios sociais, como eles recorriam a outros tipos de instituições, como a própria família, né? Então a gente focou mais nesse aspecto. E também dinâmicas com pequenos estabelecimentos locais, foi uma dinâmica que também nós observamos, como, por exemplo, os entregadores da Uber, que alguns deles deixaram de trabalhar para a Uber durante um período e passaram a fazer acordos com pequenos estabelecimentos locais que tinham que passar a trabalhar com takeaway, por exemplo, como pequenas pastelarias e coisas assim. Foi mais nesse âmbito. No livro, embora a apresentação vá além daquilo que está no livro, porque naturalmente já avançamos em alguns pontos, no livro tem uma parte que nós dedicamos atenção especial para essas formas de enfrentamento. E hoje à tarde provavelmente vai ser discutida, imagino. Talvez dizer só que, relativamente aos últimos anos, nos indicadores que nós analisámos, de facto, Portugal melhora bastante, ainda assim continua a estar inserido nos países com piores níveis de desemprego e de precariedade, e, portanto, como esse avanço não foi suficiente para tirar Portugal desse grupo de países, que aliás é a Europa do Sul, e isso é muito notório. E também dizer que esta reconfiguração é interessante, por exemplo, nos países do Norte, que são sempre vistos, muitas vezes no discurso mediático, como países em que as políticas laborais são bastante melhores, na verdade estão nos países intermédios atualmente, e como essa reconfiguração foi feita nos últimos 5 anos, e isso também será interessante de analisar. Já agora, nós no livro, enfim, não falámos disto aqui, mas avançamos com a ideia do conceito, enfim, com o conceito de regimes de precariedade a partir desta tipologia, e esta ideia de regime de precariedade, enfim, nós estendemos-la e podemos-la estender, nomeadamente à apresentação que Inês fez, perceber que, de facto, do ponto de vista da precariedade, do desemprego e das condições laborais, nomeadamente da população jovem, há de facto ali uma questão da Europa do Sul, que é de facto impressionante, que se perpetua e que está cada vez mais isolada desse ponto de vista. Há de facto uma questão de precariedade, agora especificamente os jovens, da Europa do Sul,
E é interessante como é que depois nós damos o passo para a análise qualitativa, verificamos como é que esses regimes de precariedade se produzem, se reproduzem, criando situações do ponto de vista não só laboral, mas do ponto de vista existencial, perfeitamente deploráveis e, portanto, situações muito impressionantes que nós, aliás, é isso que sobretudo ressalta daqueles testemunhos. Enfim, este livro, agora também falando aqui mais a título pessoal, fecha uma trilogia de livros em torno destas questões, publicada a título da China. Foram muitas entrevistas desde a investigação inicial. Enfim, isto também nos afeta como investigadores, de facto, enfim, se calhar vou ter que começar a estudar outras coisas, senão... mas é muito impressionante perceber, do ponto de vista, e essa nossa análise também, estudar a precariedade, não só a partir das questões laborais, mas depois o impacto que isso tem, e as interferências que tem a vários níveis, não só do ponto de vista cotidiano, mas também em termos existenciais, e a dimensão do tempo surge aqui como uma dimensão muito reveladora desse constrangimento, não é? A dificuldade de projetar futuro, a dificuldade de definir planos, e que afeta muito fundo estas pessoas e que, apesar de tudo, continua a ser uma realidade muito invisível, muito difícil de exteriorizá-la no espaço público, independentemente dos livros, dos projetos, enfim, das entrevistas que às vezes vão surgindo, das reportagens. Mas de facto continua a ser algo muito, e que é muito presente na vida das pessoas, não é? Mas que é muito difícil transformar em termos, por exemplo, um discurso político que vá de facto ao fundo e que não olhe para estas questões. Eu acho muita piada ser relativamente à questão quando, por exemplo, só para aqui a de foi-se, desculpem, a Iniciativa Liberal diz que muitos dos jovens imigram de Portugal por causa da questão dos escalões de IRS, quer dizer, é de quem não tem a mínima noção de quem é que é este país. Mas, curiosamente, a grande resposta que, de facto, o PS tem para os jovens é precisamente a partir de políticas fiscais e não de políticas laborais. E, portanto, e não saímos disto. Pronto, já agora... eu não devia falar disto, mas é dia de reflexão, peço desculpa. Mas pronto. Ok, obrigado a todos. Adeus, até.